Shalom, shalom! Olá, amados! Bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial, dando continuidade ao livro Imersão, Mergulhando no Reino de Deus. O título da mensagem de hoje é Mergulhando na Nova Vida. O novo nascimento é o ponto de partida para uma nova vida. Certa vez, Jesus estava conversando com um religioso, grande conhecedor do Antigo Testamento, chamado Nicodemos. Aquele homem admirava Jesus e o reconhecia como alguém vindo da parte de Deus, mas foi surpreendido com um assunto que até então ignorava: o novo nascimento. Veja o que a Bíblia conta sobre essa conversa entre Nicodemos e Jesus. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo já velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Isso está em João, capítulo 3, versículos 3 a 7. Quando Jesus condicionou a entrada de qualquer pessoa no reino de Deus a uma experiência que ele chamou de nascer de novo, Nicodemos ficou confuso. Poderia voltar ao ventre materno já sendo velho? Essa foi a pergunta que ele fez. Seria uma espécie de reencarnação? E Jesus explicou que não. Ele estava se referindo a uma experiência espiritual. Nascer da água e do Espírito tem a ver com a conversão e a consequente salvação de alguém. Gente, nascer da água e do Espírito, Jesus estava se referindo ao batismo nas águas, que representa um testemunho público do arrependimento, da sua antiga vida, do seu antigo modus operandi, o modo antigo que você se relacionava com as pessoas e com Deus. É o seu arrependimento. O batismo nas águas representa isso. E nascer do Espírito significa você receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que te faz surgir em você uma nova criatura. Quando uma pessoa crê em Cristo e o recebe como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo opera nela uma regeneração, ou seja, ela é gerada de novo espiritualmente para uma vida de obediência e comunhão com Deus, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Isso é que é nascer do Espírito. Logo, tal pessoa confirmará isso sendo batizada, o que significa nascer da água. Um barulho da moto, um instantinho. Hoje eu estou num lugar público, fiz questão de gravar aqui, debaixo dessa árvore. Achei um cenário tão agradável. Bom, continuando. Bem, sobre o batismo, estudaremos mais adiante. Agora, o nosso assunto é o novo nascimento. Quando alguém nasce de novo, a vida de Deus passa a fluir nela. Seu coração é mudado, a paz do perdão a domina e ela passa a viver sobre outras bases, como cidadã do reino de Deus. É por isso que dizemos: o novo nascimento é um ponto de partida para uma nova vida com Cristo, em Cristo. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pelo novo nascimento nos tornamos filhos de Deus. Nós deixamos de ser criatura, que é o modo como todos nós inicialmente somos criados. Nós somos criaturas. E passamos a ter o status de filho
de co-herdeiro com Cristo, que o único Filho de Deus é Jesus Cristo, mas nos tornamos irmãos em Cristo, de Cristo também, em Cristo e de Cristo, e co-herdeiros com Ele, a partir do momento em que reconhecemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E é isso que vamos ver a partir de agora. Há uma ideia generalizada de que todos os homens são filhos de Deus, mas isso não é verdade. De acordo com a Bíblia, somos criaturas e na condição de pecadores nem poderíamos reivindicar essa paternidade. Entretanto, ao recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi o que eu acabei de dizer agora, nascemos de novo e passamos a condição de filhos de Deus. E é isso que está escrito nas Escrituras. Vejam. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando diz que o próprio Espírito testemunha isso dentro de nós, está com E maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Gente, participar dos sofrimentos com Cristo significa você reconhecê-lo, que Ele morreu na cruz, que pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados, e que Ele morreu na cruz para nos salvar, é isto. Você percebe como a salvação se dá através de uma experiência profunda? Não se trata apenas de adotar uma nova religião, mas de passar por um processo de transformação interior, pelo qual recebemos uma nova natureza, a natureza divina. Ao nascermos de novo em Cristo, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, vem habitar dentro de nós e passa a influenciar a nossa vida, permanecendo em nós como um selo de garantia da nossa salvação. Vejam o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, quer dizer, na luta entre a carne e o Espírito, você fazer prevalecer o Espírito, deixando de lado os atos do corpo. Quando diz atos do corpo, está se referindo às vontades da carne que são pecaminosas. Então, nós viveremos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você tem dúvida se você é filho ou se você ainda é uma criatura, observe seus atos. Como que você tem se portado? Você está dando mais vazão à carne ou ao Espírito? Você está contrariando a sua carne para fazer prevalecer o Espírito em suas atitudes? Nem sempre a gente consegue, mas hoje você está melhor do que ontem? Amanhã tem intenção de ser melhor do que hoje? Então você está no caminho. É preciso renunciar à velha vida para viver a nova vida. Nascer de novo, ser feito filho de Deus, receber sua natureza, são milagres da graça que acontecem quando cremos em Cristo. Porém, não é possível viver a nova vida se não renunciarmos à velha maneira de viver. É por isso que ressaltamos a necessidade de arrependimento para buscar a salvação. O ser humano entrou em condenação por caminhar à revelia da vontade de Deus, sem preocupar-se em obedecê-lo. Não faria sentido que ele fosse salvo para continuar vivendo da mesma maneira. Foi por isso que Jesus falou do preço de renunciarmos à nossa vida, para termos a vida dele dentro de nós. Por isso que está escrito lá em Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36, que então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quando ele diz que quem quiser salvar a sua vida, a perderá, quer dizer, se você quiser salvar a sua vida mundana, a sua vida que é alimentada pelos prazeres da carne, você perderá a vida eterna. É isso que ele quis dizer. Continuando, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Quando ele diz quem perder a vida por causa dele e do evangelho, está se referindo à vida mundana. Quem deixar de lado aquilo que o mundo valoriza, o mundo terreno, então será salvo. Quer dizer, terá a vida eterna. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A salvação envolve uma decisão que tomamos de voltar à vontade de Deus. Isso só é possível quando rejeitamos o pecado. Uma vez perdoados e salvos pela fé, não podemos viver como antes. Seria como alguém que, morrendo afogado numa forte correnteza, fosse resgatado por um salva-vidas, agradecesse e, na sequência, voltasse para o mesmo lugar de morte. Então, gente, a partir do momento que a gente tem a consciência, né, por isso que, assim, às vezes é bom ficar ignorante, se você não quer pagar o preço ainda de andar ali na retidão, porque andar de acordo com os ensinamentos de Cristo significa sacrificar a sua carne, os seus desejos. Então, a partir do momento que você tem consciência disso, se você volta para o mesmo lugar de onde você estava anteriormente a ter a devida consciência, é como se você estivesse sendo afogado, foi salvo, e depois você volta para ser afogado de novo. Volta a se afogar de novo, volta para a água de novo. É isso que está dizendo aqui. Bom, outro versículo interessantíssimo, né, o de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que inclusive é um versículo base que me estimulou a criar a Confraria da Delegada, que é o meu movimento de expansão da mentalidade por meio de estudos relacionados ao desenvolvimento humano, que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, a transformação, gente, pela renovação da mente, ela ocorre de algumas formas. A primeira e principal delas é a leitura da palavra, porque a Bíblia é o manual de instrução humano. Foi como se nós fôssemos um produto, vamos pegar ali uma relação consumerista de exemplo. Então, nós fomos criados por Deus, nós somos um produto, e como que nós devemos funcionar na nossa melhor versão, na nossa melhor performance? Toma aqui, filho, o manual de vida, né? Toma aqui, criatura, melhor dizendo, o seu manual de vida. Se você aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, Senhor e Salvador, aí você se torna filho, né? Para ser mais técnico aqui, de acordo com os ensinamentos que estamos aprendendo aqui. Mas é como se Deus enviasse junto conosco, por meio da palavra dele, o nosso manual de funcionamento de melhor versão, para a gente peregrinar aqui, não sem dores, não sem desafios, não sem sofrimentos, não sem problemas, mas perpassando por eles, ultrapassando eles, indo para o próximo nível, avançando, acelerando e também tendo uma vida plena e plena em abundância. Porque afinal de contas, lá em João 10:10, está escrito isso, que Jesus veio para que nos dessemos uma vida plena em abundância. Então, para que a gente possa se sair bem diante das provas que a vida nos coloca, a gente tem que renovar a nossa mente. Existe a possibilidade de renovação pela palavra de Deus, que é o meio principal, mas existem outras formas também. Os estudos acadêmicos, por exemplo, a Confraria da Delegada que eu criei é um movimento que estimula a expansão da mentalidade, os terapeutas, os coaches, as imersões que a gente
pode fazer para ter um autoconhecimento melhor. As mentorias, as consultorias, os psicólogos, os médicos, são pessoas, são profissionais, são, enfim, profissões que Deus permitiu que existissem no mundo para colaborar, para nos ajudar a ter uma vida melhor. Os nutricionistas, né, os personal trainers, enfim, cada uma dessas profissões contribuem para que a gente tenha um melhor desempenho na área em que se propõe a cumprir a sua missão. Então, a renovação da mente por meio da busca do conhecimento faz com que a nossa capacidade aumente e, com isso, Deus nos confie posições melhores, oportunidades maiores, e com isso a gente experimenta o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Eu amo esse versículo de Romanos 12:2. Bom, a nova vida é baseada no senhorio de Jesus Cristo. O termo Senhor perdeu muito do seu peso em nossa cultura. Referimos-nos assim a qualquer pessoa mais velha como uma forma de demonstrar respeito. Entretanto, no contexto bíblico, Senhor significa autoridade suprema, amo, dono, aquele que tem direito de propriedade sobre os outros. Pois bem, já vimos que não é possível ter Jesus como Salvador sem recebê-lo antes como nosso Senhor. A nova vida é a aceitação de voltarmos à condição perdida do Éden, na qual a palavra de Deus nos governa e nós o reconhecemos como autoridade absoluta sobre nós. Portanto, primeiramente, então, temos que reconhecê-lo como nosso Senhor, como aquele que nos governa, aquele em relação a quem nós nos submetemos. Submetemos as nossas vontades em conformidade com os ensinamentos dele. Então, reconhecer Jesus como nosso Senhor e, consequentemente, nosso Salvador. O nosso Salvador é consequência do andar na obediência, enquanto ele é o nosso Senhor. Bom, continuando. A marca mais evidente de que nascemos de novo é a nossa sujeição à palavra de Deus. Se antes andávamos segundo a nossa própria vontade, agora nos submetemos à vontade do nosso Senhor, que está revelada na Bíblia Sagrada. Por isso é tão importante dedicarmos tempo ao estudo das Escrituras, pois elas que contêm a revelação de quem Deus é e do que Ele quer de nós. Vejam que lindo isso que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não é lindo isso? Vejam também o que Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, aquele que ama a Deus obedece a palavra dele. E Deus Pai e Jesus faz morada dentro de nós. O Espírito Santo também, né? Trindade. O Espírito Santo, inclusive, ele é o selo crístico. Isso está em alguma das passagens da Bíblia. Ele é o selo crístico, ele é o nosso penhor. Ele é a nossa garantia de que já pertencemos a Jesus. Como acabamos de ver, então, a Bíblia foi escrita sob inspiração divina e só ela tem o caráter de palavra de Deus. Qualquer outra fonte de revelação que contradiga o que nela está escrito deve ser rejeitada pelos verdadeiros cristãos. Nenhum outro livro, filosofia ou tradição pode tomar o lugar das Escrituras ou a elas se equiparar.
São elas, as Escrituras, e apenas elas, que revelam a vontade de Deus para nós. A base para a nossa vida em Cristo. Finalizando, portanto, vou ler aqui uma última passagem. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Gente, essa passagem, ela traz uma metáfora muito interessante. Porque quem ouve as palavras de Cristo e as pratica, ela é como a casa construída na rocha. Isso não impede que os ventos soprem, que os rios transbordem e que caiam as chuvas. Ou seja, os problemas continuarão vindo, continuarão existindo. Porém, pelo fato de a casa estar solidificada na rocha, ou seja, pelo fato de nós estarmos solidificados em Cristo, nos seus ensinamentos, nós temos a sabedoria, nós somos inspirados pelo Divino Espírito Santo a agirmos da melhor forma possível diante das intempéries da vida. E com isso nós não caímos. Foi o que eu disse anteriormente. Nós perpassamos pelos problemas, nós ultrapassamos aqueles problemas, nós nos tornamos maiores do que aqueles problemas. E depois virão outros. E a gente cresce mais um pouco e depois virão outros. E crescemos ainda mais em estatura, né, nos aproximando aí cada vez mais da estatura de um varão de Cristo. Então fica aqui essa mensagem. Eu peço que você curta, que você compartilhe, que você contribua para que essa mensagem maravilhosa do reino de Deus chegue a mais pessoas. E até a próxima segunda-feira sapiencial.